Está começando o Primocast temporada agro, Kaique. O agro tem muita gente com grana. Essas pessoas trabalham como se elas não tivessem nada. Zé, obrigado por estar aqui com a gente, sem mais enrolação. Obrigado vocês. Sejam bem-vindos à Fazenda Cervejeira. Quem foi o sujeito que olhou a planta e falou assim, mano, essa planta aqui dá uma cerveja? Quantas pessoas vocês recebem aqui num dia de operação? Pode chegar até 800 pessoas. Normalmente a gente recebe... Fazer a cerveja não é difícil. O difícil é você contar para o consumidor que aquela cerveja é daquela maneira que você fez pensando nele. Eu já ouvi, inclusive, gente falando que era mais seguro você tomar cerveja do que tomar água. Nossa, cheiro bom. Cara, cheiroso Galera, mesmo, hein? olha que lindo. Isso aí, cerveja com lúpulo brasileiro. Olha. Não é uma coincidência, é uma realidade. O lúpulo é primo de primeiro grau da maconha. Dá pra dizer que você enriqueceu com a cerveja? Segunda-feira, né? Os caras tudo trabalhando lá, gritando. 10h40, 10h40. Até 2015, 2016, toda a literatura falava é impossível plantar lúpulo no Brasil. Com muito orgulho, vocês vão ver cerveja feita com lúpulo brasileiro. Eu prefiro entrar num mercado que ninguém ainda sabe nada e que eu vou desenhar o futuro dele. E vocês vão viver, Kaique e Lucão, a experiência que nós chamamos do campo ao copo. Chegamos aqui na Fazenda Cervejeira do Zé. Nós vamos ver como é que se produz um dos principais ingredientes da cerveja, que é o lúpulo, e a gente vai tomar cerveja. Puta, não vejo a hora de chegar a hora do copo, velho. Não, calma, mas antes eu já queria até chamar o Gabriel aqui, porque o Gabriel é especialista de lúpulo. Eu queria que ele explicasse pra galera que tá em casa o que é isso. Quantos processos que a gente vai ver aqui também, e qual é o processo que a gente vai fazer aqui dentro da conta um fazenda? pouco do tour, conta pra gente a jornada que a gente vai fazer aqui. Primeiro vamos com calma, né? Que antes do copo tem um campo, né? Então a gente tem que dar uma suada ainda. Ainda tem umas coisas ali que vocês vão trabalhar, né? Vão sentir na prática o que é a vida do campo, né? Diz o Zé que a cerveja é só na hora do pôr do sol, né? Então ainda tem Nossa! Não, tem bastante pode beber tempo. antes. No almoço. Tá liberado No almoço, no no almoço? almoço. Então tá certo. Hoje nós vamos conhecer só um pedacinho da fazenda, tá? É uma fazenda que ela não é grande, mas para os tamanhos aqui que a gente tem no sul de Minas, ela é uma fazenda modesta, mas tem um considerável tamanho, são 120 hectares aqui, entre floresta e plantação de café. Então, quase tudo aqui é café. Monocultura por muitos anos, e a gente tem um pequeno pedacinho da fazenda que é o lúpulo, plantação em apenas 1 hectare dentro desses 120, que a gente está fazendo um processo de conhecimento do lúpulo para produzir as melhores cervejas do Brasil e do mundo. Qualquer livro que você pegar de lúpulo no mundo, ele vai estar bem claro, né, na parte agronômica, de que o lúpulo ele não é produtivo, não é que ele não produz, ele não é produtivo fora da faixa de latitude ideal, que é a latitude entre 35 a 55 graus, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. Isso porque isso representa o quê? Quantidade de horas-luz por dia, certo? Então, se você está fora dessa faixa de latitude ideal 35, 55, você tem menos de 15 horas de luz. Então, aqui no Brasil, realmente, a gente não tem a quantidade de luz natural, né, que o lúpulo precisa para ter um desenvolvimento e uma produtividade satisfatória. Então, realmente, né, qualquer livro de lúpulo fala isso, todo mundo fala que é impossível, sempre foi impossível produzir lúpulo fora dessa faixa de latitude ideal. Basicamente falando, Caio, nós estamos rasgando a literatura. Hoje vocês estão me ajudando a rasgar a literatura, porque se era impossível até antes da gente iniciar esse processo no Brasil. E a gente está falando do ano de 2016, 2017, onde a gente começa a ter as primeiras plantações aqui na Mantiqueira, do ladinho, colado aqui no sul, na região até do sul de Minas. E hoje a gente tem uma produção no Brasil que ela representa cerca de 1,5% do total consumido de lúpulo no Brasil. Isso acaba também refletindo um pouco o porquê de 10 anos para cá, ou de 2016 para cá, começaram a aparecer muitas cervejarias artesanais, cervejarias menores e tudo mais? É engraçado, são movimentos diferentes. Tá. É difícil até falar isso hoje, porque as próprias cervejarias artesanais são as que não acreditam que o lúpulo brasileiro ainda é muito bom. As próprias cervejarias artesanais que elas precisaram furar a bolha do movimento e que eu ajudei a furar a bolha desse movimento nos anos 2000, atualmente, hoje, elas falam, ah não, mas o lúpulo brasileiro não tem qualidade igual o lúpulo americano
ou o lúpulo europeu? Sendo que aí o que é mais legal disso que ele está falando, exatamente no começo do movimento de cervejaria artesanal, que o Zé fez parte desse movimento, ele escutava muito as pessoas falarem isso com ele, não, cerveja brasileira não tem qualidade igual, né, a cerveja importada, né? Então hoje o mercado de cerveja artesanal, ele vê no mercado de lúpulo o mesmo preconceito que eles mesmos enfrentaram no início dessa caminhada, né, coisa de 20 anos atrás. Eu acho que na verdade, eu gosto de furar a bolha. Eu tô chegando a essa conclusão. Foi mais ou menos assim com a cerveja, quando a gente começou no ano de 1999, está sendo agora no lúpulo, meados de 2020, quando a gente iniciou esse processo. Estamos em 24, 4 anos depois do pensar, e a gente está executando. Vão lá para vocês verem o campo. A gente acabou se tornando a cervejaria mais premiada do Brasil, depois a mais premiada do planeta Terra. E também teve o quesito sorte. A gente estava no lugar certo, na hora certa. Ajudamos a construir o mercado cervejeiro no Brasil. Imagina que no ano de 1999, quando a Vals está ali iniciando, só tínhamos 6 microcervejarias no Brasil. 6? 6. Hoje Caraca. são mais de 2.000, 2.500 cervejarias. É cervejaria pra caralho. Cervejaria que ela começou porque a gente abriu as portas lá atrás. E o que hoje a gente pensa do lúpulo. Nós estamos abrindo a porta da produção para muita gente. Só existem cerca de 100, 100 e poucos hectares plantados no Brasil hoje. É muito pouco. Como que funciona? Como que se compra? Como começa a plantar lúpulo? Bom, o processo, antes da gente plantar, eu sempre falo que a gente precisa de um doutor em alguma coisa, né? Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Gabriel, que ele é o doutor especializado aí em lúpulo, um cara fenômeno no Brasil que ajudou a segmentar esse negócio. E ele foi a primeira pessoa que eu perguntei para ele, é possível plantar lúpulo aqui na minha fazenda? Que essa é a primeira pergunta. Provavelmente um tanto de gente que está vendo o Primocast Agro aqui vai falar, cara, esse cara está plantando o ingrediente da cerveja, é possível plantar na minha fazenda? Eu vou te falar assim, é bem possível que seja possível, mas para você ter certeza, você vai precisar de um consultor e você vai precisar fazer uma porrada de análise na sua terra. Tá. Porque é muito específico. Sim. E aí, o segundo passo é você comprar as mudas, que precisa ser de um laboratório que te dê a garantia que aquela muda é de fato aquela genética, né? Porque aqui no Brasil o que aconteceu, gente? Até 2015, 2016, toda a literatura falava é impossível plantar lúpulo no Brasil. A gente está numa fase que acabamos de terminar a colheita, tá? Chegamos na hora certa. Chegamos na hora certa para ver um pedacinho do campo. Na verdade, chegaram na hora que o trabalho acalma. Exatamente. Eles tinham vindo semana passada, o couro comendo aqui na colheita. Eu tô triste porque esses caras chegaram de São Paulo na hora mais fácil do nosso campo. Só na hora de tomar cerveja, né? Que já colheu. Eu não queria carregar nada. Eu não queria carregar nada. O cara que é o paulista, cara, a gente só faz call, a gente só faz alinhamento, entendeu? Só touch point, mas a gente não põe a mão na massa de verdade, entendeu? Então, assim, cara, isso aí é com vocês. Mas pelo menos andar um pouquinho no sol hoje, Nossa. você já tá cansado, 20 né? minutos. Cerveja, por favor. 20 minutos limite. Duas aqui, ó. Duas geladas aqui. Coloca umas imagens aí de como que é isso daqui no auge. É lindo pra caramba. A gente viu isso daqui realmente plantado. Mas por que vocês têm que pendurar o lúpulo? Por que não deixar no chão e... Bom, o lúpulo é uma planta perene, tá? Então, muito diferente do que vocês viram já numa plantação em loco de soja, de milho, de sorgo. Planta, arranca. Que planta e arranca. Aqui nós plantamos e essa mesma planta ela vai ficar aqui durante 20, 30, se a gente não arrancar, ela fica aqui durante 100 anos. Sério? Só que a produtividade dessa planta, ela vai ser mensurada nesses próximos 20 anos, que é o que a gente espera, de alto nível, e enquanto ela durar nesse alto nível, nós vamos ter um lúpulo muito especial. E esse lúpulo, o que acontece? O Gabriel vai explicar um pouquinho melhor, mas essa é uma planta que ela sobe ao ar e ela procura a luz o tempo todo. Entendi. E a colheita dela é feita através desses braços que cada uma dessas plantas vão produzir. Então a gente vai ter um trabalho aqui de plantar ela, esperar ela crescer, conduzir ela e fazer com que a colheita seja farta, né, Gabriel? Então aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui, acreditem vocês, foi podado tem 2 semanas. 2 semanas atrás não tinha nenhuma dessa brotação aqui. Então é muito rápido mesmo, né? O lúpulo ele tem a capacidade de crescer de 15 a 20 centímetros em um dia. É uma das plantas que tem uma taxa de crescimento
mais isso, alta É muito do mundo. rápido. É muito rápido. Tem uma espécie de bambu que cresce 90 centímetros um dia, né? Aí é absurdo isso, né? Mas o lúpulo, se eu não me engano, é a segunda ou terceira espécie em taxa de crescimento diário, né? Então aqui, né, a gente já tem a brotação vindo, né? Depois dessa poda que foi feita da colheita. E aqui os ponteiros começam a se alongar. Então é isso aqui, né, que a planta precisa o quê? De um fio condutor para ela enrolar, conduzir e continuar crescendo, né, de forma vertical. E subindo, Pra exatamente. ficar desse tamanho que vai Ela ter é o a planta topo aqui, quanto escaladora, tempo? né? A partir do momento que a gente conduz, né, que é o próximo trabalho que vai ser feito aqui, que é colocar todos esses fios condutores, a gente utiliza fio de sisal, né, que é um fio biodegradável, depois a gente composta toda essa parte da colheita do lúpulo, que é um resíduo. Então a gente produz uma planta de 6 metros para colher uma flor desse tamanho aqui. Tá. Então tudo isso depois, né, como a gente usa esse fio de sisal biodegradável, a gente composta e volta esse composto para o campo, né, ou seja, o lúpulo aduba o lúpulo. Sim. Isso é muito legal, né? A gente Legal. conseguir trabalhar com essa E aí, economia quanto tempo pra ele circular ficar desse aqui, né? tamanho aqui? A partir do momento que a gente conduz ela, agora no verão, né, que é um crescimento mais rápido do que a safra de inverno, 40 dias ela chegou no topo. Caraca. 40 dias, 6 metros. Muito rápido. Pô, rapidão. Cara, mas deixa eu te perguntar, isso aí sempre me pega muito, cara. Quem foi o sujeito que olhou a planta e falou assim, mano, essa planta aqui dá uma cerveja. Não. Vamos, entendeu? É, porque Como assim, que foi? a gente fala de Elon Musk, a gente fala de Steve Jobs, Não, a gente tem que falar esses do caras são verdadeiro geniais, gênio. entendeu? O cara que que pega, inventou isso. que pega um caroço amarelo de café, um vermelho, fala assim, nossa, eu acho que dá pra aquecer, moer e fazer um líquido disso. Aí a mesma você coisa. sabe que é história, né? Mas a gente Mas vai ter que voltar Tem em lendas. 1850. Eu já ouvi, inclusive, gente falando que era mais seguro você tomar, na Idade Média, tomar cerveja do que tomar água. Sim. Porque passava por tantos processos a cerveja que, pô, era muito melhor do que tomar a água do bica, rio né? medieval. Lá, Pensa- o cara cagava na água. Pensa por dois aspectos. O primeiro de todos é que a cerveja, ela passa por um processo Fermentação. de fervura, que é o mais importante. Você ferve a água a 90 graus ali, a partir de 90 graus, dependendo de onde você estiver, você já está tendo uma fervura, você vai matar quase que todas as bactérias. E além disso, a cerveja ela usa o lúpulo, e o lúpulo ele tem propriedades bactericidas, ou seja, ele mata algumas bactérias, e essas bactérias que são nocivas à sua saúde, elas não vão estar presentes. Então, você tem ali uma cerveja que ela era melhor para ser consumida do que água. E você pega nos anos de 1800 e lá vai bolinha, né? Você tinha cervejas feitas que são completamente diferentes das cervejas que nós encontramos na atualidade. Primeiro que a cerveja é uma commodity. Se você olhar para a cerveja, ela é translúcida, amarela, com a espuma branca, e até outro dia atrás a gente tinha que ter uma mulher seminua na propaganda de cerveja. Senão não fazia sentido comprar, né? Exatamente. Então, assim era classificada a cerveja. Só que hoje em dia, quanto mais cervejarias artesanais foram aparecendo, e nós fomos lá no ano de 1990 em diante, um dos responsáveis a criar isso em família, a gente foi demonstrando aromas, sabores, cores, potências alcoólicas diferentes na cerveja, e uma das coisas que a gente mais propagou é a utilização de lúpulos diferentes. Então a gente tem aromas completamente diferentes, sabores e amargor completamente diferentes numa cerveja. Sendo que você pode usar 100 gramas, 150 gramas por litro ou até 1 quilo por litro de lúpulo. Só que isso, o que acontece? Lucão e Kaique, isso encarece o custo da cerveja. O lúpulo é uma matéria-prima que você vende ele no quilo por cerca de 150 até 300, 400 reais o quilo. Quem que vai colocar isso numa cerveja, 1 quilo de lúpulo para 1 litro de cerveja? Quase ninguém. É, É a impossível. cerveja vai ter que custar, sei lá, R$1.000, R$2.000. Exatamente. Então as pessoas não querem. E aí por isso, algumas cervejarias começaram a fazer cervejas muito especiais com lúpulos muito especiais. Que é o caso de algumas cervejas que vocês vão tomar hoje. A gente vai tomar hoje a Sculpin, que é uma das cervejas principais do mundo que criou o estilo IPA. E hoje no Brasil nós temos uma licença de produção dela. E é a primeira vez no planeta que essa cerveja, eles autorizaram ela ser feita com um lúpulo que não era o lúpulo americano, o lúpulo brasileiro. Que legal. O lúpulo dessa fazenda, desse lugar que Legal. vocês estão. Quanto que custa, Zé, fazer uma plantação dessa daqui? Então, gente, o custo de implantação do lúpulo, né, em 1 hectare,
Ele hoje está variando aí em torno de 230 a 250 mil, só o custo de implantação. Tá. E o que envolve isso? Envolve todo esse campo aqui, tudo que você precisa, né, para a área estar pronta para o plantio. Desde mudas, sistema de iluminação, sistema de condução, né, que é esse O tratamento sistema da de terra treliçe, também? Tratamento da terra é o que menos representa aqui no custo de produção, diferente de soja, de milho, que o cara tem que ficar pensando, putz, se eu usar esse adubo aqui vai encarecer muito mais, o meu custo de implantação da lavoura vai ser muito alto. E chega a isso não ser representa 30, quase 40 nada. vezes mais alto o custo de plantação por hectare, de implementação, do que uma lavoura comum. É complicado, às vezes, para muita gente falar assim, poxa, então se eu comparar, é porque é muito importante a gente falar isso, Gabriel, porque se as pessoas pegarem um custo normal de implementação de qualquer hectare de outros segmentos do agro, ela vai falar assim, cara, é muito caro isso. Mas não é tão caro se você entender o que o projeto vai te trazer de viabilidade. Então hoje o trabalho do Gabriel é mostrar para o produtor brasileiro que o lúpulo não é uma coisa para você plantar 10, 20 hectares de uma vez. Mas você com 1 hectare, muitas vezes, você consegue trazer a mesma lucratividade que 10, 15 hectares de qualquer outro plantio vai te dar. O Brasil ele produz muita cerveja. Só que 99% do ingrediente lúpulo na cerveja, ele é importado. Tá. E aí Não era plantado aqui. Então. Não é plantado aqui, 99%. Então a gente viu uma brecha nisso. E a gente chegou à conclusão que era possível você ter um mercado a vislumbrar. E um mercado que consome muita grana. Nós estamos falando hoje, o consumo de lúpulo aqui no Brasil dá mais de $1 bilhão de dólares e desse $1 bilhão nada fica na nossa mão. Entendi. Então você tem a oportunidade de começar a fabricar o dinheiro e vender para a sua cerveja, para o seu país. E aí existe a oportunidade mesmo, que é tentar, e aí vai da ousadia de algumas poucas pessoas, que é enxergar 50, 60 anos para frente. E para fazer uma alusão bem específica, eu gosto de voltar o mercado da soja e do café nos anos 60 no Brasil. Que quem iniciou lá atrás, que quem começou, quem bebeu água limpa, quem se manteve perene, teve crescimentos exorbitantes em percentuais. Então a gente chega a olhar para 50, 60 anos atrás, que é a parte mais difícil, e pensa no legado que nós vamos deixar. Afinal, eu acho que quando você está falando de uma boa cerveja, você tem que contar boas histórias. Sim. E essas histórias que eu estou iniciando aqui vão ser meus netos que vão terminar de contar elas. Dá trabalho. Deixa eu te perguntar, qual é a diferença dos tipos de cerveja? Porque a gente já segunda um gosto aqui da cerveja até diferente da outra que Completamente a gente tomou. diferente, né? Eu queria até ir um pouquinho a mais, cara. A gente vê muito no mercado Pilsen, puro malte, cerveja dose a quilo, aromática, tantos por cento de álcool, tantos por cento de álcool, outro. Por que existe tanta diferença e quais são a real diferença nisso? Ótimo, vamos lá. Eu vou trazer uma metáfora para ficar muito fácil para quem é leigo entender da forma mais simples. Igual existe o suco de fruta, existe o suco de fruta de vários sabores, né? Cada um vem de uma fruta específica e na cerveja não seria diferente. Você tem vários estilos onde os processos produtivos eles são diferentes. Então, primeiro nós tomamos aqui uma cerveja feita de trigo, tá? Você via que o corpo dela era um pouco mais puxado, os aromas um pouquinho mais frutados. A gente tinha uma coloração um pouco mais esbranquiçada, nebulosa. E agora a gente vai para um estilo que ele é mais conhecido por ser o estilo inglês de cerveja. Então ele é mais lupulado, mais amargo. Você consegue sentir o gosto do lúpulo, um amargor que vai pronunciando na sua boca. E a gente tem características de um lúpulo brasileiro nele. Nessa cerveja, por exemplo, a gente tem um lúpulo chamado Comet, que a gente está numa central de beneficiamento de lúpulo. Normalmente, se a gente estivesse aqui num dia de funcionamento, a gente não estaria conseguindo nem falar, porque o barulho dela é algo ensurdecedor. Isso, a gente aprendeu nos outros episódios já passados do agro que o beneficiamento é quando você vai tirar algumas impurezas, limpar, tirar, às vezes, é um galinho, é uma pedra, não sei o quê, para deixar o negócio... No caso do lúpulo, a gente tem que tirar somente a flor, que é o cone. Entendi, A vai parte tirar feminina
da planta. Tá. Você tira as folhinhas que não é esse cone e só mantém o cone. Pensa a planta de 6 metros. Quanta folha que ela tem, quanto galho que ela Monte de tem. folha, entendi. Então essa máquina ela consegue separar só a flor da planta. Primeiro ela tem ali, são grampos, né, que vão debulhando a planta, aí parece até com uma colhedora de café. E aí ela debulha para sair flor, mas sai tudo junto, folha, flor, galho. E aí você tem outros 2 processos dentro dessa máquina, né, que é só processos voltados à limpeza, que é o jogo de esteira e de ventilação também. Para que, né, toda essa mistura de flor e galhos e folha, no final, na esteira final, que é aquela ali, só vai estar saindo a flor pura. E é muito importante essa pureza, por quê? Porque depois aquilo vai direto para o secador. Então, no secador, se começa a cair muita folha junto com o lúpulo ele já fica, digamos assim, com a qualidade pior, porque não é 100% flor, você tem ali folha junto. Então, essa máquina entrega uma taxa de impureza muito baixa, né? Isso, a legislação tem que ser abaixo de 3%, a impureza de lúpulo, né? Que seria folha, galho. É baixo. Abaixo de 3%, ou seja, é um produto caro, né? Então, você tem que estar lá, R$200 o quilo, tem que ser 1 quilo só de lúpulo, né? Ninguém quer levar folha, galho. Né? A gente tem uma escala muito pequena aqui no Brasil, então o que a gente faz? Mesmo com essa máquina, fica 3 pessoas naquela esteira para tirar a folha que ainda vai, porque tem 3% de impureza. Ou seja, no Brasil a gente consegue entregar um pellets 100% lúpulo, porque ainda fica 3 pessoas na esteira ali. Lá fora, isso é impossível. A gente foi na Patagônia, uma máquina que é 10 vezes maior que essa aqui. A esteira, cara, tanto lúpulo passando, que é inviável você botar 5, 10 pessoas ali tirando essas folhas. Então acaba indo um pouco de impureza para o secador. Aqui a gente consegue tirar o creme de la creme. O melhor. E é engraçado que a gente pega uma máquina dessa e vê um dinossauro desse aqui. Só existem 5 máquinas dessa marca no Brasil, que é uma marca muito tradicional na Alemanha, que chama Wolf. Só que são máquinas muito antigas, porque o produtor de lúpulo do exterior, normalmente ele vive a monocultura lá. A família dele está há 4, 5 gerações produzindo lúpulo. 5 gerações de produção de lúpulo. 5 gerações produzindo lúpulo. Na Alemanha, isso. Na Alemanha, por exemplo. E a gente tem máquinas como essa, que todas as vezes que elas são colocadas em um lugar, a gente tem que batizar ela com o nome de uma mulher. No caso aqui é a Júlia II, né, que é minha esposa, a dona da porra toda aqui, e a gente batizou ela, essa Wolf 170, que é uma máquina muito robusta, muito antiga, só que muito produtiva para termos e padrões brasileiros. Imaginem que uma máquina dessa, ela está aqui com a capacidade de me atender, mas ela poderia atender 100 campos igual ao meu ao mesmo tempo. Caramba! Quanto que custa uma máquina dessa? Uma máquina dessa a gente consegue importar ela por cerca de 300 mil euros hoje em dia. Se a gente colocar todos os trâmites, dá mais ou menos isso, né? Não, 200... chega aqui a em torno de 350 mil reais. 350 mil reais, porque a gente paga em euro, mas ela chega em torno de 350 mil reais. Só que a máquina dessa, o problema não é o preço dela. Ela vem da Polônia, tá, gente? O problema não é o preço da máquina. Importação? São as dificuldades para se conseguir uma máquina dessa no mercado, que tem pouquíssimas, que quem tem não quer vender. E a gente tem um processo que ele é muito... Vem cá para vocês verem isso aqui. A gente tem essa máquina, o lúpulo ele vai entrar por aqui, fazer a separação dele. Depois, a gente vai passar para a parte de secagem. Essa secagem aqui é uma secagem que a gente desenvolveu no Brasil. Todo maquinário que existe hoje no mundo é completamente diferente. E aí, um pouco do trabalho do Gabriel junto com o Felipe, que é um outro grande amigo nosso e consultor, a gente veio desenvolvendo processos de acordo com o que já existia no Brasil. Então, isso aqui é uma secadora que antes ela era utilizada para secar café. Então a gente comprou, fez algumas adaptações direto na indústria, né, Gabriel? Para secar o lúpulo. Se a gente for olhar, né, para os maquinários, né, o único hoje daqui da unidade de beneficiamento, né, que veio lá de fora é a máquina peladora, né, que é as máquinas Wolf, que vieram da Polônia. Que essa tecnologia aqui, né, é uma máquina que já existe há mais de 100 anos. Então, muita tecnologia, muito conhecimento envolvido, né? Hoje já tem empresas brasileiras que desenvolvem máquina de colheita, só que um tamanho de escala muito menor que isso aqui. É claro e o mesmo preço. Quase o mesmo preço e não entrega uma eficiência como uma máquina Wolf. Então, realmente, hoje, dependendo do escopo do projeto, é o que o Zé falou, né? Ele tinha 1 hectare, ele podia ter uma máquina nacional, mas ele pensou o quê? Muito além do campo dele. Ele falou, não, eu vou ter uma unidade de beneficiamento para
fomentar e beneficiar a região do sul de Minas inteira. E quando a gente fala em 4 a 5 horas de raio de distância de uma fazenda, a gente não está falando sul de Minas, a gente está falando interior de São Paulo. Começo, como tudo, né? Vamos falar, a gente apanhou, a gente perdeu uma safra inteira quase do Zé. Foi bom que foi do Zé, não foi dos outros que você beneficia. Não foi. Bom que foi a minha, não foi a minha. É muito bom isso, né? Fala assim, não, que Mas bom eu foi a tenho dele. 400 plantas, minha área de teste. Esse cara com 3 mil, pô. A gente tem mais planta para perder, né? O bom de muitas vezes iniciar um negócio é o seguinte. É bom que você perdeu pequeno, né? Já pensou se você tivesse 6, 7 hectares perdendo isso? Eu tenho muita paciência de fazer algo com calma, pensando na grandeza ao longo do tempo. Por enquanto, estou na grandiosidade. A gente sabe o que a gente está escrevendo na história brasileira. Eu tenho muita noção, tá? Eu tenho noção do que isso representa para o Brasil. O que mais tem para ver de processo aqui? Vamos lá. Processo aqui, a gente passa, então, por uma outra etapa, que é a moagem dessa planta. Depois que a gente seca ela, a gente faz a moagem, eu sei que ela é verdinha. Você seca ela para ficar até que cor, assim? Ela continua verde. Quanto tempo o lúpulo fica aqui? O lúpulo ele fica aqui cerca de 24 horas. O processo é muito rápido, então. É um processo, tem que ser rápido. Isso que ele tá falando é quando começar a colheita, da colheita até a secagem, sacar. até o périx, até o périx. sacar. E eu vou pegar para vocês verem como é que ele fica pronto. Ele fica parecendo uma ração. Só que é muito cheiroso. Vou pegar para vocês verem. Aí aqui, a gente tem o lúpulo já peletizado. E eu vou mostrar para vocês antes aqui uma flor dele. A flor é é um cone assim, de lúpulo, por isso que a gente chama de cone. só que ela é verde. Tem um formato de cone. Aqui ela já está um pouco mais velha, mas já dá para vocês verem. A maior parte das cervejas, elas são hoje produzidas com lúpulo importado e é lúpulo velho. O nosso lúpulo, ele está sendo produzido em um mês, ele já está dentro da sua cerveja. Por isso que a cerveja aqui ela fica bem mais cheirosa. Então você pega aqui, ó, lúpulo. Você tem hoje algumas propriedades aromáticas. A gente vai abrir aqui, ó, direto. Olha que coisa cheirosa, ó. Nossa. Esse é o périx de lúpulo. É igual uma ração, ó. Pode mostrar ele aqui, ó. Comer isso aqui, vou ficar bêbado? Isso é muito amargo. Como que faz para chegar nisso aqui? Disso para isso? Ô, Zé, eu quero te fazer uma pergunta Pode aqui. fazer. Eu tô sentindo esse cheiro aqui, que eu já vi, né? Na faculdade, né? Eu já vi. Você já ouviu falar que ele é Já ouvi parecido com a falar. da maconha, né? Não é uma coincidência. É uma realidade. O lúpulo Tá. é primo de primeiro grau da maconha. Ah, E todo mundo acha, tem muita gente que chega aqui e quer fumar isso aqui. Pode até fumar. O sabor vai ser alguma vez parecido, dependendo da planta, da propriedade. Mas as propriedades físico-químicas são diferentes. Não tem THC. Não tem THC, que é o Não vai principal ficar doido, alucinógeno. tal. Não vai Sim. ficar doidão, sim. tá? Mas o cheiro é muito parecido. Você tem um cheiro muito parecido. É muito gostoso. Por isso que tem muita cerveja que as pessoas falam assim, cara, mas isso aqui me lembra o green, me lembra a maconha X, me lembra a planta tal. As pessoas falam espécies de plantas de cannabis que elas têm, às vezes, assim, uma intimidade. Sim. É, E a gente fala, lembra, porque são plantas muito especiais, né, Gabriel? sim. São as duas únicas plantas da espécie, são as duas únicas espécies de planta da família Cannabácea, né? Então, por isso que elas são tão parecidas assim em relação aos compostos de aroma, né, que são os compostos terpênicos, e aí as coisas que os terpenos trazem em relação a propriedades calmantes, né? O lúpulo e a cannabis, eles têm propriedades ansiolíticas. Quanto que custa uma saca dessa aí? Ó, E quanto que dá pra fazer de cerveja disso? Um pacotinho desse aqui custa R$200, tá? Então a gente tem um pacotinho desse, R$200. Depende de qual tipo de cerveja que você Uma quiser. cerveja Vai fazer uma mais tradicional. forte, Se você vai for usar fazer uma mais. Pilsen, um saquinho desse aqui, ele é capaz de fazer 1.000 litros, Caramba. tá? Entendi. Um saquinho. Aonde a gente vai então, BH? Vamos para BH, nós vamos conhecer o coração de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Do lado. Beleza, então vamos Do embora. ladinho. Vambora. Você falou também, Zé, uma coisa que eu achei interessante, que é a sua conexão com a natureza, com o campo durante o tempo. Você foi um cara que, né, cara, já fez muita coisa, já vendeu uma marca para Ambev, depois acho que a gente pode se aprofundar um pouco Trabalho nisso. absurdamente muito Mas focado. você tem falado, pô, isso aqui é riqueza de verdade e tal. Essa vida, às vezes, da cidade, esse estresse, é um negócio que... Como que beleza, tá a sua você rotina faz hoje, né? dinheiro, mas não, cara, não se sente completo. Eu indico
todo ser humano a passar pelo menos um dia no meio do mato durante a semana. Um dia na semana no meio do mato. Ouvindo esses sons. Vocês estão ouvindo aqui cigarra, maritaca. Vocês estão ouvindo vários pássaros. Cara, sabia que galinha, cachorro. A primeira vez que vi um tucano de perto foi aqui. Tucano. Há uns 2 anos atrás, a gente ficou hospedado aqui na fazenda do Zé. E o tucano acordava a gente assim, batia na janela, assim. Sim, cara. Todos os dias eles continuam. Tem um casal de tucano que eles vivem aqui e eles vão bater na porta da janela dos mambas. E que infelizmente agora não dá mais para ninguém vir aqui. Porque as pessoas que estavam vindo aqui, elas estavam com pensamento demais de cidade. As pessoas que estavam vindo aqui, em vez de desopilar, elas estavam querendo trazer muito lixo, ficar só conectada. A primeira pergunta que faziam assim, qual é a senha da internet? Cara, meu Deus, isso mata a gente, porque eu acho que, assim, eu acho não, eu tenho certeza, isso aqui é riqueza. É incomparável a riqueza de poder viver um pouco na natureza, de poder respirar, de ver a simplicidade do campo e de você conseguir enxergar isso. A sua vida se torna muito mais produtiva. Eu estava falando com o Lucão, se eu venho para cá eu consigo raciocinar mais rápido. Eu consigo refletir sobre os problemas, sobre as tomadas de decisão. Isso aqui é um refúgio. É gostoso pra caramba. Porque para pensar na sua vida e rotina de trabalho dentro de um dia a dia de escritório. Gente, e mais uma vez, eu sei que muita gente não pode ter isso aqui, tá? E por isso que eu falo que isso aqui é uma riqueza verdadeira. Porque você não precisa de muito dinheiro para ir para o meio do mato. É claro que aqui tem uma estrutura, é uma fazenda que eu já tive que fazer bons investimentos, coloquei bastante grana aqui em toda a parte de infraestrutura, mas você consegue isso deslocando muitas vezes 30, 40 minutos do seu ambiente de trabalho. E as pessoas não fazem isso porque elas não têm noção do quanto que muda a vida. Até vocês dois, vocês estão aqui, a cara que vocês chegaram era uma, a cara que vocês estão aqui agora já é outra. Porque realmente dá um pouco, você bate um pouco uma reflexão, assim, porque às vezes... Pô, eu conheço muita gente que ganha de 5 a 10 mil reais em São Paulo e vive super apertado, cara. O cara vive espremido, o cara vive estressado, né? Mais de 60% do salário vai para aluguel, não é uma qualidade de vida que ele gosta, só que o cara tem uma... Sabe aquela frase clássica? Pô, mas aqui tem tudo. Eu odeio essa frase, porque o cara fala assim, pô, eu não saio de São Paulo porque tem tudo. Se eu quiser comer um japa às 3 horas da manhã, amigão, você nunca comeu um japa às 3 horas da manhã. A galera fica com uma leve ilusão. Mas aqui, e se você quiser comer uma galinha caipira? Vocês comeram hoje galinha caipira? Vocês comeram hoje tomate direto da horta, alface picadinho na hora. Então, assim, é relativo. Mas eu acredito que nós, seres humanos, a gente veio perder nessa nossa conexão com a natureza. E a gente vem se tornando um pouco burro quando a gente fica demais na cidade. Então essa parte que o Primo Cash está resgatando do agro, trazendo a leveza do agro, com toda a potência e riqueza financeira também, é para demonstrar o quanto que isso aqui é a maravilha da terra. Nós, no Brasil, nós somos completamente dependentes do agro. Eu posso falar isso de carteirinha porque eu era cego para o agro. Essa fazenda aqui, ela está nas mãos da família da minha esposa já há 4 gerações, 5 com a geração do meu filho. E eu só fui vir aqui a primeira vez na pandemia. E foi paixão à primeira vista. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu preciso de montar alguma coisa aqui. E eu já nem sabia muito bem como. No início eu fiz alguns testes em fermentação de café. E é engraçado porque a experiência de fazer café fermentado estava... ganhando uma nova fama, uma nova moda no mundo do café. É ainda algo muito específico, mas esse café que eu fiz no início aqui deu tudo errado. Mas 4 anos depois, esse mesmo café que eu comecei a fazer as projeções aqui, ele já se tornou o terceiro café fermentado mais premiado do Brasil. E isso foi o ano passado. Então, assim, a gente tem muitas coisas que a gente tem que dar tempo para o tempo resolver. E imagine o tempo que eu estou dando agora para o lúpulo. Eu estou falando de 60 anos. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Se você tivesse a oportunidade de fazer um negócio que te garantiria, sei lá, garantir é uma palavra difícil, né? Mas um negócio que teria a possibilidade de te dar entre 1000% a 80.000% de crescimento em 60 anos, você acha que é um bom investimento? Vocês que mexem com isso? É um bom investimento. Hein? Com certeza.
Eu estou falando de duas coisas do agronegócio que são realidade. Eu estou falando do café, e eu estou pegando um dado numérico dos anos 60, Mas você não está nem falando tipo de assim, crescimento. por exemplo, a operação hoje do lúpulo se paga? Se paga. A operação do lúpulo, você tem que dividir ela de duas fases. Eu não vou falar do meu negócio, porque o meu negócio não se paga. Tá? E aí você vai me chamar de louco ou qualquer coisa do tipo, ele não se paga porque eu fiz um investimento para longuíssimo prazo, não foi para longo prazo. Eu fiz uma central de beneficiamento que eu estou aqui estudando como vai ser os próximos 10, 15 anos, então eu não estou preocupado. Mas o lúpulo se paga na razão proporcional que 1 hectare de lúpulo você consegue colocar no bolso por ano R$150 mil. Esse mesmo 1 hectare de café, muito bem trabalhado, nós estamos falando de 10 a 15 mil reais. Caramba. Esse mesmo 1 hectare de soja, nós estamos falando de 3 a 6 mil reais de lucratividade. Caramba, é muito, então. No ano. Então 1 hectare de soja, 1 hectare de café, dá muito menos dinheiro do que 1 hectare de lúpulo. Só que nós estamos falando de um mercado crescente, gente. Então tem que ter muita paciência. Se você quiser, não é uma coisa para você investir e vai falar assim, vou ficar rico com isso. Não, é mentira. Se alguém falar aqui, eu não teria essa coragem para falar para vocês, mas talvez o seu neto fique muito rico. Nós vamos entrar aqui agora para uma indústria que tem o formato de I. Basicamente, nessa nossa indústria, que ela ocupa os dois lados do quarteirão, a gente inicia o processo com todos os produtos que não são manufaturados ainda. Então, vocês estão vendo latas, embalagens, insumos, eles ficam aqui e depois vai direto para o processo. A primeira parte, para vocês entenderem, quando a gente tem uma cervejaria, a gente tem que ter a sala de moagem de grãos. Então é o que vocês vão ver agora. Essa sala é uma sala que normalmente ela é muito suja numa cervejaria. Porque você está moendo grão ali o tempo todo e fica tudo esfumaçado. Mas a nossa aqui é bem limpa. Olha o cheiro. Cheiro bom, cara. Cheiro de biscoito, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente está com maltes belgas de vários tipos especiais. Esses maltes belgas aqui. Esses nossos outros maltes são maltes argentinos, são dos Hermanos. Os Hermanos têm um malte maravilhoso. No Brasil a gente tem produção de malte também. Tá. Só que acaba que a variação de preço faz com que a gente muitas vezes escolha, dentre as produções de cerveja Pilsen, o malte Pilsen argentino ou o malte Pilsen brasileiro. No caso aqui a gente está com muito malte. Qual que é nesse momento. Tem algum que é o melhor? Você fala assim, cara, pô, os belgas aqui são os melhores, os argentinos são os melhores. Os belgas. Me dá um, e os alemães. Me dá um malte eu vou pegar para vocês entenderem as propriedades diferentes. Então, aqui, eu vou pegar um malte, que esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é o Chateau Chocolate. Esse aí vocês têm que comprar isso. Isso aqui você tem que comprar, vem importado, é uma saca muito especial, isso aqui para se fazer. Olha só que legal. Esse aqui é o malte chocolate. Opa! Esse não é só porque é marrom ou tem... Não, é porque a torra e o sabor. Então tem uma torra mais pesada, olha pra vocês verem. Sente o cheirinho, olha o cheirinho de chocolate que ele tem. Cara, eu não tava imaginando um negócio meio semente, assim. Também não. Eu pensei que a gente ia ver um negócio meio farinha. É a cevada. Então, o que acontece? O processo ele faz com que a gente... Pode comer. O processo ele faz com que a gente tudo você quer pôr na boca, cara? Foi assim que eu aprendi. Olha que delícia. Come? É torradinho, é muito bom. Vem cá pra vocês verem um outro. Vou mostrar pra vocês um outro tipo de malte. O que você tem, às vezes, a sensação que ele é uma farinha, é porque o malte ele é moído. Ah, então, ele é moído, por isso tem esse cheirão. A gente vai chegar, tirar o malte e vai colocar ele na moedora. A gente coloca ele para ser moído. Na moagem, através de um moinho de rolo, ele vai batendo e ele dá uma certa esfarelada. Ele vira aquele pozinho ali. Não, na verdade, o pó não é a melhor parte. A gente não quer que o malte fique muito moído. Entendi. A gente quebra a casca para expor o amido, o açúcar interno dentro desse malte de cevada, porque assim, as pessoas falam malte e elas acham que malte é um produto. Malte é um subproduto do processo. Então a gente pega a cevada e faz um processo de malteação, ou seja, a gente trabalha o grão para que ele tenha
aromas e sabores diferentes dentro dessa malteação. Agora tá muito na moda, os marketing estão usando bastante o puro malte, né? Essa aqui é a cerveja puro O que malte. significa esse puro malte? É engraçado porque no Brasil, por muito tempo, as pessoas subjugaram as produções. Pode comer, me dá fora aqui, ó. As pessoas subjugaram a produção através de outros grãos que eram mais baratos. Então, a famosa cerveja de milho, ela era de milho porque no Brasil a gente tem muito milho. Então é a matéria-prima mais barata. Porque o que acontece? O açúcar, essa fonte de energia do grão, ela vai ser fermentada, que é o que nós vamos ver ali no processo, lá embaixo. Então, a origem desse açúcar pode ser inclusive de beterraba. Entendi. Você tem o sorgo, você tem várias origens que tem essa fonte de açúcar e vai ser fermentado. Dado isso, a gente tem a cerveja. E a qualidade da cerveja está relacionada à matéria-prima. Tanto é que esses maltes especiais, igual vocês provaram esse malte, que é um mais torradinho e etc., ele é um malte mais nobre para cervejas mais escuras e é bem mais caro. Então a gente tem nesse processo, coloca aqui, dentro daqui vai para esse sistema de tanque, que é um sistema que se conecta lá embaixo com a nossa sala de produção. Essa aqui é a única indústria que vocês vão ver que tem piso de granito. Por quê? Porque meu pai é muito sistemático com limpeza e ele fala que é mais fácil de ver. Cara, eu achei muito limpo mesmo. É mesmo? É muito limpo. É impressionante. Não é porque vocês estão aqui não, é porque... Beber mais cerveja, né? Por favor, por favor. E cara, a gente conversou sobre isso lá em 2020, acho que você foi lá no Primocast, mas eu queria que você contasse assim um pouco dos bastidores do que foi vender uma marca pra Ambev, porque quando a gente fala de Ambev aqui no Brasil é tipo assim, os caras são os caras, né? São os gigantes. Eles são os melhores do são mundo. São os que mandam em tudo. Não no mundo, não é do Brasil. A Ambev é a melhor do mundo. E aí, como é que é sentar na mesa desses caras, conversar com eles? Assim, eles te abordaram? Foi você que levou seu produto público, lá? os números? Vamos lá. Não é. A Ambev tem uma coisa assim que ela segura muito. Tem algumas coisas que ela pode contar pro mercado, algumas outras não. Eu gostaria de contar mais os meus números, mas foi menor do que você imagina e maior do que eu precisava. Não, mas exatamente, mas exatamente o tanto que eu merecia. Mano, eu conheço o Zé desde 2017. Tá bem demais. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. Pro Zé que eu conhecia, que ele era acelerado no sentido de estresse São Paulo. Né? E hoje sorrindo, me convencendo a comprar uma casa no mato. É verdade. Tá ótimo. Caipira. Vocês viram? Eu tô milionário agora. O moleque dele com o pé sujo de barro, dormindo na cama, feliz da vida. Tá ótimo. Mas isso é riqueza. Só que é engraçado, a gente demora a entender isso. Eu demorei pra caramba. E só pra entrar na questão assim que você me perguntou, durante os 3 anos e meio, 4 anos que eu fiquei dentro da Ambev, eu tive a oportunidade de viver, à época, a maior empresa do Brasil. A Ambev, até então, com todos os números, nós estamos falando do período de 2015 até 2018, 19. Era a maior empresa do Brasil. Eu estava na faculdade nessa época. Listada na bolsa e etc. Ajudava a pagar as contas. E o que acontecia? Eu saí de uma empresa extremamente familiar, zero burocrática, lidava com sua mãe, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Zero ou nenhuma regra. As regras que a gente não sabia que tinha, a gente discutia ali a partir da hora estava formado. E eu fui entrar numa empresa extremamente organizada. Burocrática. Muito burocrática. Ao mesmo tempo... processual, né? Exato. Assim, né? Isso. É porque a palavra burocrática... Jurídico. A palavra burocrática, ela é pesada. Sim. Mas é uma empresa que tinha muitos processos, muito padronizada, por assim dizer. E aí a gente viu, disso, né? e a gente viu que a gente podia juntar o melhor dos dois mundos ali. A gente queria um pouco da rebeldia da minha cervejaria, um pouco dessa criatividade, ousadia, com o padrão, processo e a venda da Ambev. Não é à toa que a própria cervejaria Vals, ela cresceu muito, assim, no primeiro ano era estratosférico. No segundo, no terceiro ano, hoje em dia a cervejaria, a Vals, a cerveja, você consegue encontrar em mercado no Brasil inteiro. Era o meu sonho. Era o sonho do meu irmão, era o sonho do meu pai. A gente não iria conseguir fazer isso sozinho nunca. Então isso foi a melhor parte. Agora,
tem sim a parte desagradável. Olha, muitos raros os casos em que eu vi um empreendedor conseguir se tornar um grande executivo e tão raro quanto um executivo se tornar um grande empreendedor. Porque a mentalidade é diferente. É muito diferente, né? A mentalidade, muitas vezes, do executivo ali de bater meta, de seguir um fluxo, de um direcionamento da empresa, ela é algo que molda muito o caminho dele. E do empreendedor, não. O empreendedor, ele segue muito o feeling, muda o percurso o tempo todo. Ele tá descrevendo o Thiago. É um cara mais sonhador, é um É cara... sonhador, Ele não quer saber determinado. como que vai dar pra fazer isso, né? Ele Cara, quer fazer. Vou te falar um negócio. Exatamente. E uma empresa grande. Você tá descrevendo o Thiago, e é por isso que a gente tem um CEO hoje, porque tem essas duas figuras. O Thiago é mais um empreendedor, o nosso CEO ele é mais por isso que você tem que ter, acho que é interessante. Porque é em paralelo, assim, porque um vai guiando o outro ali, junto eles fazem o melhor dos dois mundos. Eu acho que a gente presenciou, porque a gente teve um crescimento muito rápido no Grupo Primo. Então, a partir do momento que você começa a montar um time executivo, não é nem que ele tá ali para te travar, mas ele tá ali para te mostrar se realmente é viável fazer isso ou não, ou se você que é o cara empreendedor que tá à frente quer realmente fazer isso, ele vai falar, tá bom, cara. Mas existe isso aqui, ó. É isso aqui que você vai precisar, é assim, é tal, você vai ter esses problemas e outra aqui. coisa, Kaique e Lucão, existe até um determinado ponto do negócio que o empreendedor ele consegue levar com a pedra nas costas. Mas depois não consegue ele mais. vai. Mas chega uma hora que não tem jeito. Vocês estavam me perguntando, a gente estava falando hoje da vinda de vocês para cá, às vezes um lugar mais afastado. Falou, cara, Zé, o budget não dá para fazer muitas coisas do que a gente gostaria, porque a empresa é organizada de uma certa e determinada forma que esse programa ele tem um budget específico e para montar uma estrutura dessa, tem 8 pessoas aqui, tem a parte de sonorização, iluminação. Não tem nada a ver, acho que é importante dizer assim, não tem nada a ver com, se a gente fosse falar de faturamento do Grupo Não. Primo, é um negócio nada a ver, mas o projeto em si, assim, esse projeto, outra unidade de negócio lá dentro não pode pagar. Quem tem que pagar é a unidade de negócio. Exatamente. É isso que às vezes... Esse projeto tem que ter vida própria. Tem que ter vida própria. E dentro disso aqui vocês têm um microempreendedorismo aqui dentro, onde a gente vocês são trabalha muito donos. com isso, que tipo assim, cara, se for olhar o caixa da empresa, tem milhões e milhões. Mas Beleza, não posso sair vamos pegando usar. cada empresa pra usar. Seria a outra. irresponsabilidade. Então E aí cada vira projeto zona. tem que andar com suas pernas. Como diria meu amigo Heitor da Girassol, Cara, que tem 10 vezes mais tecnologia que um monte de coisa que eu tava pensando em trabalhar. Soja, por exemplo, tem mais tecnologia que um iPhone. e realmente no mundo agro tem muita tecnologia e eu fiquei surpreso em ver como é tecnológico todos os processos que a gente já visitou até agora. Então, por exemplo, quando a gente foi lá na Girassol, a gente viu que uma semente não é só uma semente, existe anos de estudos, tem laboratórios, tem pesquisa, a gente viu que não é tão simples assim você plantar e colher simplesmente. Parece uma coisa simplificada de você falar assim, tem que plantar aqui e colher, mas se você vê o time que trabalha, a tecnologia embutida e o padrão de qualidade para trazer o produto final, realmente é um negócio riquíssimo. Então, se você quiser se aprofundar mais no mundo agro e entender como que funciona todos os processos e o poder e a tecnologia que tem lá, porque o estudo é a base de tudo, acesse aqui os links na descrição e conheça um pouco mais da Girassol. Afinal, você escolhe o que você planta. Aqui hoje nós então vamos entrar na cervejaria. Como não está produzindo nada, não precisa pôr touca, não precisa preocupar com barba, cabelo. Apesar que você está usando seu chapéu, tá muito bonito pro agro aqui. Hoje é dia de lavagem. Hoje é dia de lavagem e limpeza da indústria. Muito tradicional na produção de cerveja. A gente tem uma sala de produção, uma sala de mostura que nós chamamos aqui, tribloco. Aqui nós colocamos um malte de cevada com água quente. E a gente vai, dependendo do estilo de receita, fazer várias rampas de temperatura para a gente extrair dos grãos as enzimas e essas enzimas ajudarem no processo de fermentação. Na segunda parte do processo, depois que a gente mistura aqui com água, a gente vai para essa parte da produção que é a filtragem da cerveja, tá? Então a gente vai fazer um filtro do grão com o líquido e vai ter só a parte líquida. Tá bom. Aqui acontece essa parte do processo. Eu estou tentando ser o menos técnico, tá? Para todo mundo entender aí. Claro. E aqui na terceira parte a gente vai ferver. A cerveja ela é fervida. Nessa hora,
é a primeira hora que a gente vai utilizar do lúpulo, que é a matéria-prima que vocês foram lá usar. Aqui, né, esse cano, né? Esse cano, na verdade, não é um simples cano. Isso aqui é para temperatura sair lá para o alto. A fumaça sai para o alto e tira alguns odores desagradáveis da cerveja. O processo de produção de cerveja é muito antigo. Ninguém sabe muito bem de quando. A evolução humana é ligada ao processo de produção de cerveja. Então aqui você tem uma indústria que ela ainda tem muita parte manual. Sim. Quanto tempo que fica passando por esse trio aqui? É engraçado, uma cerveja convencional, uma Pilsen, que todo mundo conhece, aquela clarinha, ela dura cerca de 5 a 6 horas esse processo. 8 horas no máximo. A gente consegue fazer aqui até 3 mil litros de cerveja por vez. Então, se a gente trabalhar nessa linha de produção, a gente consegue fazer 3 produções de cerveja num dia. Só que a gente ainda pode fazer um processo que chama High Gravity. A gente faz uma cerveja muito concentrada para depois colocar água. E a gente consegue aumentar o volume de produção. Legal. Ó, vocês não reparam não, viu, gente? Aqui tem muito ruído mesmo. Tem que acostumar. Cervejaria é assim. Depois que a cerveja passa pelo processo de fervura, que é onde nós adicionamos a primeira etapa do lúpulo, ela vai para os tanques de fermentação. O que acontece nos tanques de fermentação? Está fermentando, olha só que legal. A cerveja está liberando o gás carbônico. O processo é muito simples. A gente tem a levedura, é uma espécie bem única na cerveja, só que ele tem controle. E esse fungo controlado, essa levedura, a gente vai colocar ela para fermentar a cerveja. Tá bom. Tá? No caso, a gente tem a fermentação aqui acontecendo de formas distintas. Você tem a baixa fermentação, a alta fermentação. São famílias diferentes de cerveja. Você tem a cerveja de fermentação espontânea também. Então são mais de 100 estilos de cerveja diferentes, com subestilos que você pode encontrar. Por isso que virou muita gente muito cheia de manias em cerveja. A pessoa Gourmet, fala né? assim, o cara gourmetizou demais, porque ele tenta levar a parte muito técnica para alguém que só quer beber uma cerveja, só quer descontrair. Tem gente que não está preocupada em saber dessa técnica, essa parte toda é bem chata. O cara só quer ficar bêbado, né? Só quer ficar bêbado. Ou então ele quer comer um queijinho junto, né? Sim. Tomar uma cachaçinha junto Tomar com a na cerveja praia, dele. uma cervejinha na praia. Descontrair, conversar com os amigos. Quer resfriar ali o corpo. Exatamente. Depois desse processo de fermentação, que a cerveja está respirando, ou seja, ela está jogando CO2 para fora, a gente tem muitos aromas que ficam na cerveja. No início da fermentação, vocês podem sentir um cheiro de pum. Olha o cheirinho de pum. Isso é peido. É o peido da levedura. A levedura... Tem um cheiro meio de... Parece um negócio meio chão de balada, assim, quando cai aquela cerveja assim no chão, fica um negócio meio, né? A ideia é o seguinte, a levedura, ela se alimenta daqueles grãos de açúcar que tem dentro do malte de cevada, né? Açúcar, carboidrato, tá, gente? Só para ser muito específico. E ela vai transformar aquilo em álcool, em CO2 e os ésteres, que são os aromas. Então a gente tem essa cerveja sendo produzida. Depois que ela fermenta, a gente vai maturar. A gente tira do fundo do tanque, o fermento, que é um ser vivo, e a gente tem uma cerveja entrando em período de maturação. Depois do que ela passou, uma transformação química, ela vem para a parte física, ela precisa de descanso. Então ela fica maturando por até de 5 até 10 dias. Quanto mais maturada uma cerveja ficar no frio, mais gostosa ela fica. Vocês vão hoje ver uma cerveja que acabou de ser filtrada. Talvez vocês nunca na vida vão tomar uma cerveja tão boa. Mas é só vendo. Olha a cara de assustado dele. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Vamos ver. Quero ver. Vamos lá, vem cá.
Eu quero completar esse raciocínio com uma pergunta sobre a qualidade da cerveja, mas antes queria te dar um presente aqui, Zé, do pessoal da BFMS. Olha só. Que eles Gente, viu que você tem acreditaram caminhonete. aqui, você tem caminhonete aí, os caras... Né, Todo mundo são... do agro tem, né? Tem, pô, e eles são muito famosos, né, pelo site, pelo portal, né? Mas eles também têm uma linha agora de moda, Eu né, posso cara? Com abrir agora? camisetas, Pode. por favor, com bonés. Eu tô sempre vestindo todos os bonés, todas Caramba. as camisetas aqui. Essas camisetas Eu bonitas. Agradecer os caras que acreditaram no nosso projeto do agro aqui. E você tem 15% de desconto no site da BFMS. Tem Eu vou cupom até deixar na aqui, tela, viu? QR Code na tela e link na descrição. O boné do Zé eu dei pro Gabriel. É? Eu tô sempre usando o boné dos caras aqui. Então tá bom, tá tudo em casa. É isso eu aí. compro. Ó, BFMS eu vou comprar porque eles fizeram um belíssimo trabalho de divulgação e eu acho que nem tudo é ganhado. Eu tenho que comprar. Vou entrar no site e vou comprar. Ô Zé, você tava falando da qualidade da cerveja, muito se fala sobre, pô, essa cerveja tem muito milho, já tô sentindo o gosto de milho. É muita aguada. Eu vou abrir até uma puro malte da Boêmia aqui agora pra fazer a propaganda. Aí tem uma gente que mais fala levinha assim, que a gente foi e a própria voltou. Ambev, tem muito desse meme, né? A Ambev compra uma cerveja nova e fala assim, Ambev comprando uma cerveja. Aí você vê lá, tipo, o cara despejando uma lata de milho dentro da cerveja, né? Você Qual que é o sabe, problema do milho, cara? você na sabe, cerveja? é muito bom você falar. E você sabe que quando eu vendi a Vals pra Ambev, todo mundo falava assim, cara, acabou a Vals, vai pôr Põe milho milho. na cerveja. E aí a primeira cerveja que eu fiz, de que foi? Milho. Eu fiz uma postagem com um milho grandão, assim, falei, agora eu tô pondo milho na minha cerveja, né? Porque a gente acabou com essa brincadeira. E essa cerveja a gente colocou milho, a gente colocou junto com ela muito lúpulo. E ela ganhou de cara a melhor cerveja no estilo IPA do Brasil à época. E todo mundo ficou puto, porque a gente tava fazendo hora, né? A gente tava fazendo hora, tava zoando e ganhamos como a melhor cerveja do Brasil. Ou seja, dá pra fazer cerveja boa com qualquer ingrediente. Como que funciona esse processo? Porque, pelo que eu tô entendendo, tudo vai lúpulo. Como que funciona o equilíbrio ali do ingrediente? É tanto do Não, quê? o ingrediente, o malte de cevada, Essa daqui parece que dá pra tomar... 3 litros, né? Você viu como é que é diferente? As cervejas artesanais, elas têm uma propriedade de ser mais saborosas. Esse e aqui etc. parece estar anulando Elas são o pra gosto que tá na momentos boca. diferentes. Exatamente. Aqui a Boêmia, Aqui já é o dia inteiro. é tipo assim, é aquela cerveja do churrasco. Aquela você fala assim, mano, cara, eu vou comer carne e tomar Mas o é dia exatamente. inteiro. E você consegue sentir que ela pesa muito menos. Ela pesa Até, menos. até na boca. ela Agora a pesa outra eu menos. tomaria, tipo assim, pô, cara, é um jantar, Isso. vem visitar um amigo em casa, a gente vai abrir uma cerveja mais legal, aí toma um negócio. Faz uma É degustação. diferente, entendeu? Uma cerveja que tem mais sabores ali, né? E assim, a gente falar isso hoje, por que a gente trouxe esse slogan do campo ao copo? A gente tem uma visão seguinte, fazer a cerveja não é difícil. O difícil é você contar para o consumidor que aquela cerveja é daquela maneira que você fez pensando nele. Porque o consumidor, quando ele fica com uma ideia... Como é que você chega para um consumidor que quer beber uma cerveja IPA e você dá uma cerveja como a Boêmia? Você vai desagradar alguém, não vai? Vai. Então você tem que educar o consumidor para aquilo que você quer. A gente passou muito tempo educando o consumidor sobre cervejas especiais. E aí, quem não bebia cerveja especial estava fora de moda. Mas o cara gostava disso aqui, ó. Desse jeito, leve, refrescante. Passou-se um tempo e agora o cara já voltou a dizer, não, eu gosto de cerveja leve mesmo, eu gosto de tomar em eu senti volume. que teve isso, porque eu mesmo... Teve uma época chato do cara da Pilsen. Isso. Do que... eu fui evoluindo isso, não é só com cerveja não, acho que com tudo, que é tipo assim, cara, entender o contexto, entender a expectativa. Você não vai assim, comer cara, carne de wagyu toda noite, toda né? vez que você vai comer churrasco, você vai comer churrasco de wagyu? Cara, Não, não. cara. Às vezes você vai numa churrascaria que, puta, é perto da casa do seu amigo, depois você vai tomar uma ali, não sei o quê. Então, assim, Você vai comer só um bife só mesmo. então assim, Exato, a cerveja só um é a bife mesma acebolado. coisa. Se é tem um isso bife aí. acebolado, você E não vai precisa ser comprar. legal do mesmo jeito, cara. E você tem que curtir da mesma forma. Então, acho que a cerveja, o vinho, o café... É a mesma coisa. A gente foi na Três Corações, por exemplo. Cara, eles fazem cafés especiais, estão com a linha Rituais Animal. Às vezes não é o café que você vai tomar todo dia. É aquele café que você de toma o coração, dia inteiro. Eu não quero tomar o café mais top todo dia. Eu gosto do café, o tradicional. Mas às vezes... Que você passa pô, ali, um quente e tudo mais. Hoje Mas vocês tomaram um café especial e vocês eu nem sei se vocês perceberam. Eu percebi. eu percebi. Eu percebi porque a Três É um Corações gosto já me diferente. educou. Mas, por exemplo, eu gosto de tomar esse café especial de tarde. Não gosto de manhã. Eu gosto de tarde, depois do almoço ali,
que eu sinto que é um café um pouco mais leve, com um gostinho mais saboroso. Mas de manhã não, eu quero aquele preto forte lá pra me dar um soco na cara de acorda. Quer tomar aquela graxa, eu né? quero tomar aquela graxa lá. Cadê o petróleo? Tomar esse negócio, pronto, acordei. É diferente realmente. E faz parte, eu acho que assim, a gente para de ser chato e passa a ter prazer com as coisas que a gente realmente faz, porque a gente começou a ficar muito coxinha com as coisas. Ah, eu gosto de cerveja assim, assim. Cara, eu gosto de cerveja. Gosto de cerveja. E agora eu gosto de uma geladinha, fim de tarde. Mas isso é coisa de quem... Cara, eu não sei nem como nomear isso, mas o cara, quando ele começa a ficar assim, é uma coisa... Mistura um pouco que o cara é amador, que o cara... Ele quer demonstrar que sabe de alguma coisa. E aí, ou às vezes ele teve 2% de conhecimento a mais sobre alguma coisa e ele quer... Ele já se sente superior. Ele fala assim, puta, olha o cara ali, velho. Tô tomando na Kaiser ali. Que idiota, cara. O cara tá tomando. Exatamente. Aí você fala, velho, o cara gosta de tomar Ele Kaiser, gosta. mano. Deixa o cara, tá ligado? E é engraçado que a cerveja é uma paixão do brasileiro. É. Você pode chegar em qualquer lugar, você vai ver. E eu gosto principalmente... Pô, eu fui juiz dos maiores concursos de cerveja do planeta, tá? Eu sou mestre cervejeiro de formação e... Eu gosto de tomar cerveja no copo Lagoinha. Esse copo aqui. Bom. Copinho de boteco. Copo de boteco. E é o que as pessoas muitas vezes, às vezes chegam. Mestre de cervejeiro, às vezes, cara, você não toma na taça? Eu falo, cara, não, eu gosto de tomar aqui. Ó. Aquele copo bonito, redondo, assim. É cheio de taça específica. É importante também para degustação, para você saber o aroma. Mas, poxa, nós não estamos degustando. A gente está tomando uma, trocando ideia, falando de agronegócio. E assim, é muito fácil. Vocês até têm um desafio grande pela frente, porque é muito fácil falar de cerveja. É fácil, no sentido paixão nacional, todo mundo entende. Agora, como é que você vai falar daqui a pouco de produção de avocado, que o Brasil está crescendo muito? Vocês falaram de soja. Aqui é um projeto mínimo. Só que o Brasil do agronegócio é grande, é incrível e é rico. E foi pelo que eu me apaixonei. Você sabe qual tanto tem cerveja? É um 12, né, pai? É um 12. Tem um copo de cerveja perdido ali, hein? Alguém tava bebendo aqui na fábrica, aqui, ó. Tem um copo ali apoiado, hein? Anormal. Ó, o trabalho é engraçado do mestre cervejeiro. Ele precisa de degustação. A maior chopeira que eu já vi na minha vida. Teve um caso uma vez, aqui tem... Esse tanque é de 10 mil, né, pai? 5 mil litros. Teve uma vez que a gente tinha um tanque de 10 mil litros, eu trouxe um primo meu, e ele falou assim, Zé, eu posso ficar aqui tomando uma, tava com um cavaquinho. E a ideia que eu falei assim, pode. Se você fizer descer essa listra aqui, onde a gente faz o controle, 1 centímetro, eu te dou cerveja o resto da vida. Era de manhã, ele ficou até o dia seguinte lá bebendo e não desceu um tris. Olha aí. A melhor cerveja da sua vida. Caraca. Espera, não, calma. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. A cremosidade dessa cerveja. O bom é que, cara, o bom de ter uma cervejaria é que a mulher fala, cara, onde você tá? Você fala, tô no trabalho, pô. Essa sempre foi minha vida. Olha lá, tira só esse barulho do coisa ali, por favor. Nossa, cheiro bom. Cara, cheirosa Galera, olha, mesmo, hein? olha que lindo. Isso aí, cerveja com lúpulo brasileiro. Olha, velho. Fala a verdade. Nossa, é muito bom mesmo. Ô, falando português claro, é bom pra caralho, tá? Puta que pariu, é muito bom. Não tem lógica isso, tem? Nossa, é muito bom mesmo. Véio. Ô, leve, dá pra ficar o dia inteiro aqui tomando. Dá pra tomar esse bagulho aqui. Foi esse o desafio que a gente fez pro meu primo aí. Fazer o desafio pra mim. E aí, um amendoinzinho? Você põe um amendoinzinho aqui? Dá um saco de amendoim e já era. Eu acho que, ô Thiago, você acabou de perder 2 companheiros aqui, viu? Você acabou de perder seus sócios aqui, eu acho que já era. É engraçado, vocês nem perceberam, mas vocês beberam um copo como se fosse água. Foi mesmo, tem. Continua gravando, vai, pega aí. Primeiro da produção, vai. Nossa Olha, senhora. o shake. Eu quero a reação. O colarinho. É muito bom, né? Cara, é delícia. Depois que a cerveja já tá aqui, ela já tá filtrada, ó. São muitos equipamentos
e é muito investimento. Qual o tamanho do investimento que vocês fizeram aqui na planta? Um investimento desse para ficar completo, a gente gasta cerca de 15 a 20 milhões. Depende do que você vai acoplando. Então a gente já construiu a nossa indústria pronta para crescer um pouquinho mais. A gente fez um investimento mais robusto na nossa máquina de invase. Tipo assim, você conseguiria fazer essa operação hoje com um investimento menor, Conseguiria. só que como vocês têm expertise no mercado, você, cara, você já sabe que vocês vão ser gigantescos, vocês já vão fazer uma planta grande, já... A verdade é que quando o meu pai ele começou esse projeto... Na pandemia, ele não quis fazer nada mais ou menos. Então, pode ver aí, ó. Eu quero que vocês me falem qual indústria que vocês já visitaram no Brasil que tem chão de granito. Não tem. Porque era para ser uma coisa, na cabeça dele, ele vai morrer trabalhando aqui. Eu brinco com ele, ô pai, hora ou outra eu testo ele. Ô pai, apareceu um camarada assim assado querendo comprar cervejaria. Aí ele fala assim, manda ele montar dele. Manda ele montar dele. Não está muito preocupado em vender, em fazer. É muito diferente a preocupação quando você fala em fazer dinheiro, ganhar dinheiro e não necessitar do dinheiro para viver do que você ama fazer. Depois de muito trabalho, muito sacrifício, meu pai ele não necessita do dinheiro que uma cervejaria potencialmente tem que fazer para dar para ele. Então ele fez um negócio para aproveitar a vida. Parabéns. Mas Maravilhoso. Maravilhoso. Mas com muita dedicação e também tem que ser lucrativo. Depois que a gente tem a filtração da cerveja, a gente vai ter a pasteurização da cerveja, ou não. A cerveja que vocês estão tomando ela é tão mais gostosa porque ela não é pasteurizada. a pasteurização seria o quê? Pasteurização nada mais é que dar um choque térmico na cerveja para você ter um ganho de vida. Ah, tipo, para não vencer Isso, rápido. por quê? Toda cerveja aqui é com muito micro-organismo. Ela é um processo natural de fermentação. Aqui sempre tem ainda um sobressalente, um pouco de açúcar, ainda do processo da produção, da utilização do malte. Tá. Se você tem levedura e tem açúcar, você tem fermentação. Sim. Então, se você tem fermentação acontecendo, a cerveja ela sempre está viva. E para você estabilizar ela, para você deixar ela viva por mais tempo, você passa nessa máquina, que é um sistema de pasteurização em linha, você dá um choque térmico e de repente você tem a cerveja tratada para durar mais tempo. Algumas não são pasteurizadas, principalmente algumas que a gente fabrica aqui, e o chopp, comumente, ele também não é pasteurizado. Das microcervejarias, tá? De grande cervejaria, como existe essa máquina, o chopp também é pasteurizado. Mas o chopp, ele vem muito daquela maneira de extrair ele. Você extrai da chopeira. Chopp e cerveja é a mesma coisa, só muda o processo de retirada. Você pode ter pasteurizado ou não. No caso aqui a gente está tomando sem pasteurizar. Antes da gente ir lá para a nossa operação, uma das operações de bares e restaurantes que a gente tem, vocês estão vendo aqui uma linha longa de invase. Sim. Uhum. São 3 linhas aqui diferentes, tá? A gente tem uma linha que ela faz o invase de lata. Essa nossa máquina de lata, ela tem uma capacidade muito grande, que a gente não utiliza nem 1% ou 10% da capacidade dela de produção durante o mês, porque nós já fizemos pensando no crescimento. Faz silêncio que tem um bom vivan ali, ó, descansando. Pode ir lá, levanta aí, bora. Todo mundo achou que ele estava dormindo. Todo mundo achou que ele estava dormindo, ele estava arrumando a máquina, viu, gente? Essa é uma máquina que é uma envasadora de latas de alta capacidade, em que a gente tem aqui um sistema incrível. A lata sai lá de cima, ninguém precisa encostar nela e ela vai direto para a embalagem no final do processo sem a gente encostar nela. Então varia, são mais de 12 rótulos em linha diferente. A cada utilização da máquina tem que fazer uma limpeza, por isso que eu falei que eu não vou fazer agora, parar ela ali, porque senão ele vai brigar muito comigo. Dá um trabalho de mais ou menos 1 hora para você fazer um novo setup na máquina. Cada receita de cerveja você vai ter uma especificidade na velocidade de enchimento de latas. Porque tem cervejas, por exemplo, que o peso da cerveja é completamente diferente de outra.
nós estamos falando de miligramas de peso do líquido. Todas as unidades de trabalho aqui pensadas em cada um dos produtos. Quantas latas vocês fazem aqui? Essa máquina tem a capacidade atual, ela está fazendo cerca de 15 mil latas hora aqui. Então, é muita cerveja que a gente poderia fazer, mas a gente não utiliza essa capacidade dela. E ela pode ser acelerada ainda mais no processo. A gente pode ter alguns upgrades nessas máquinas que faz ela produzir 40, 50, 60 mil latas hora. Ó, tava aqui, muito obrigado. A quantidade é maior. Que é essa, pai? Refil aqui. A American Pale Ale agora. Olha a cor dessa cerveja. Cheiro. Olha a cor do malte. Vocês viram aí já diferente. Esse aqui é mais um soquinho no queixo. É. Mas olha como é que mesmo sendo Eu não mais consigo embarcar amarga, mais. A mulher falou assim, não, ele está aqui, tá bêbado, ele não vai poder embarcar. mesmo mais amarga, Gostoso. ela é muito gostosa, muito fácil de beber. A minha acaba mais rápido, eu acho. Boa. Acho que a minha acaba mais rápido. Pra variar, a gente tá aqui tomando uma cervejinha, já tá comendo um queijinho. Zé, conta pro pessoal onde que a gente tá aqui, que lugar sensacional, velho. Orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser mineiro, fazenda cervejeira, agora na parte final da experiência do cliente. Vocês lembram que eu falei que o processo era completíssimo? Sim. Agora vocês vão ter a experiência do legítimo churrasco que o brasileiro ama. E a gente tem algumas modalidades de churrasco aqui. A gente tem fogo de chão, a gente tem pit smoker, a gente tem churrasco na pedra, a gente tem parrilla. E nós vamos tomar, é claro, com bom chopp, com o lúpulo brasileiro e conhecer também essa mini fazenda que a gente montou aqui nessa área. Essa área aqui, só para vocês terem ideia, galera, isso aqui era uma área de desaterro. Tá. Não tinha nada, nada, literalmente. Esse bairro aqui vivia as moscas. Um ano depois que a gente inaugurou a Fazenda Cervejeira, com muito orgulho, esse bairro se tornou o bairro mais valorizado de toda a Grande BH. Sabe quantos por cento? Que legal, cara. Quantos por cento? 300%. Caraca. Então, se a Você pessoa devia ter avisado a gente, porra, pra gente ter comprado uns AP aqui, velho. 10 apartamentos ali, hein? Aqui, meu pai Caralho, sabia isso desde o começo. Tanto é que a gente já tá cheio de coisa aqui. Comprou tudo. Então a ideia era fazer a experiência e trazer as pessoas. Não é um dia normal de funcionamento, a gente só abre sábados e domingos. E lota. Sempre, todo dia, mais de 400, Caramba, 500 duas vezes por pessoas. semana Só 2 vezes por semana. Pô, se colocar pra aumentar ali uns 50%, se aumentar quinta e sexta-feira à noite. Ah, a gente vai mostrar tudo aqui. Quem quiser vir conhecer, onde que fica aqui? Fica no bairro São Francisco, na região da Pampulha, que é a região turística. Logo à minha direita tá o Mineirão, o Estádio Mineirão. Você já pode vir aqui, comer bem, beber bem, depois ir lá pro jogo, ver seu time de futebol. Fechado. Tem que vai Instagram? perder do meu Cruzeiro. Tem tá? Instagram? Fazenda Cervejeira, @Fazenda Cervejeira. Tem essa fazenda aqui em Belo Horizonte, tem uma fazenda em Ipioca também, que é em Maceió, na cidade lindona, que é beira-mar. Mas bora lá conhecer nossa plantação e comer também. A gente já chega aqui, o bom é o seguinte, tá sendo preparado isso aqui desde 6 da manhã. Quem fez isso aqui é o Matheus e a gente já chega aqui com o nosso chefe. O que tem aí, Matheusão? Olha lá. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele, olha o queijo, olha o mel. Queijo da fazenda. Nossa. Esse mel aqui, gente, a gente tem... Não dá para toda a produção, mas a gente produz o mel com as próprias abelhas da fazenda. E vou apresentar para vocês a pessoa que ajudou a montar isso desde o começo. Minha super engenheira. Falou que não tem mulheres muitas vezes à frente do negócio. Minha super engenheira Raíssa, ela que toca fazendo a cervejeira. Por favor, Raíssa. Ela que Tudo faz bem? isso aqui acontecer. É a chefa. E ela manda em mim, manda em tudo, manda nessa porra toda. Ela vai apresentar para vocês a fazenda. Legal. Como produção de lúpulo. E depois nós vamos sentar e fazer um belíssimo almoço, porque toda a equipe tá só babando ali, beber cerveja e etc. Quer encher o copo antes? Por favor. Vamos encher o copo. Quantas pessoas vocês recebem aqui num dia de operação? Dependendo do dia, pode chegar até 800 pessoas no mesmo dia. Normalmente a gente recebe. Normalmente a gente recebe. Então, é mais ou menos, em média, umas 500 pessoas por dia de operação aqui. Quanto que a galera bebe de cerveja num dia? Vocês têm essa conta aí? Temos todos esses dados. A gente tem gente que bebe até 3 litros de cerveja. Caraca. 4 litros de cerveja. O recorde aqui é 5,2 litros. E... A gente já bebeu mais de 1 litro hoje. Já. Já, pô. Já. Então, se você parar pra pensar,
Cada caneca aqui tem cerca de 500 ml. Tá bom. Se você beber... Os copinhos que a gente tomou lá. Vai tomar 1,5 litro. Se você beber 10, dá 5 litros. Tranquilo. Não é muito difícil, não, vai? Eu acho que... O que a gente tem aqui atrás? Então a gente tem a nossa fazenda. Vamos lá, dá uma olhada. A fazenda urbana. Para isso que vocês vieram também. Então sejam bem-vindos à primeira fazenda urbana de lúpulo do Brasil. Aqui a gente tem um campo reduzido, vocês conheceram lá em Carmo, né? Lá tem 1 hectare plantado, aqui a gente tem em torno de 400 metros quadrados. Tenho 13 variedades plantadas. A gente começou com variedades que o Zé já havia solicitado com o nosso parceiro. E a gente pensou, vamos colocar variedades diferentes também para o pessoal poder conhecer e fugir um pouco do que é comercial. A gente tem aqui, cada linha uma variedade e todas elas são plantas femininas. É interessante porque só as plantas femininas produzem o lúpulo, né? Todas elas crescem, se desenvolvem no sentido horário. E desde então, desde a primeira planta, da primeira etapa, que foi a plantação aqui, elas têm se desenvolvido muito bem, têm dado uma produtividade muito boa para um campo experimental, né? Então a gente tem colhido. Quando você foi convidada para esse projeto, Rai, muito importante isso. Conta aí o que você achou, que você acreditou que isso seria possível? Então, de imediato eu achei que o Zé era louco, né? Querendo plantar lúpulo aqui no meio de BH, numa terra totalmente infértil, né? Um solo infértil. A gente teve que trazer aí, também de curiosidade, 33 toneladas de bosta, literalmente, para cá. Os vizinhos ficaram putos até, mas aí, enfim, já pensei que foi loucura, topei também, bora, não sei como que vai ser. Andando. Não sei como que vai ser, só sei que eu quero produzir lúpulo aqui em BH também. Então, assim, encontramos muitos desafios, principalmente no início, preparação do solo, condução. Não foi fácil achar maquinário, insumo aqui, né? Porque está no meio de Belo Horizonte, é mais fácil achar no meio rural. Mas conseguimos trazer isso tudo aí, cidades próximas, e fazer a implantação do campo aqui de lúpulo que vocês estão vendo agora. Caramba, e é grande, né? Falou que não é 1 hectare, mas tem muita planta, né? Não são bastante Vocês plantas. utilizam esse lúpulo lá na fábrica lá, Zé? Na fábrica não, a gente utiliza aqui para a experiência mesmo do campo ao copo. Entendi, A gente nem peletiza, deixa ele em flor, igual vocês estão tomando chopp aí. Esse lúpulo, ele foi plantado daqui, e colhido daqui aqui. Pra cá, que ele pega o paredão. É mais realmente pro público que vem aqui no restaurante ver como que é a flor, dar uma olhada, tirar foto. E a gente tinha 2 objetivos com essa fazenda, aqui, a fazenda urbana. Número 1 era testar as variedades que a gente poderia alguma hora escolher plantar no sul de Minas. Então aqui a gente pode colocar e tirar variedades e descobrir os aromas do lúpulo e, em pequena escala, tomar uma decisão para ir para maior escala. É um laboratório, literalmente falando. E a gente pôde perceber que algumas variedades aqui se adaptaram bem e não se adaptaram lá no sul de Minas, porque o terroir é completamente diferente. E aí a gente tem uma experiência completa para as pessoas que vêm aqui na Fazenda Cervejeira, elas entenderem, poder pegar na planta quando a gente fala assim, pô, uma planta que cresce até 6 metros de altura. As pessoas muitas vezes não têm noção disso. Olha o tamanho. Nós estamos falando de uma planta que cresce 10 centímetros por dia. Vocês viram lá a fazenda do jeito que ela está? Se voltar lá daqui 2 meses, ninguém acredita. Tanto que já vai estar parecido aqui, só que com um paredão verde. E a ideia principal é fazer as pessoas admirarem a cerveja, virem aqui. Todo final de semana, praticamente, tem grupo de pesquisadores, tem entusiastas, produtores de cerveja. As pessoas vêm atrás da Raíssa para entender a parte técnica, a parte organoléptica do lúpulo. E a gente está num projeto aí para lançar alguns outros produtos que não só a cerveja, com o lúpulo. Em breve tem mais novidade aí para a turma, todo mundo. Bom, animal, hein, Zé? E aí, reforçando, quem quiser vir conhecer aqui, sábado, domingo. Sábado e domingo começa 11 horas da manhã e vem até 7, 8 horas da noite. Dependendo da hora, já nem fecha. Chega cedo, hein? Chega cedo. Chega cedo porque reserva complicado. Agora aqui, ó, falar uma verdade também. Se você vier prestes a casar, você cuidado, você pode casar aqui também. Tem uma capelinha aqui, eu vi que esse espaço aqui, ó, de verdade, é animal pra fazer um casamento aqui, tá? Ali tem atrás, vários. atrás. Eu sei que o Kaique, cuidado, viu, Zé? Porque o Kaique, todo lugar que a gente vai assim,
que ele é de parceiro, ele fica assim, pô, eu posso casar aqui. Pior que eu sou assim. E aí ele fica olhando assim, né, você vai receber, pô, pode ser que você receba um telefonema. Qualquer parceiro nosso, eu tô aderindo, assim, pô, o Zé tem cerveja? Tô gerente, ó, qualquer festa que for dar, cerveja do Zé. Eu acho que eu vou casar aqui. Pode casar, você fica à vontade. Casar, ficar à vontade aqui. Essa capelinha eu fiz em homenagem à minha mãe. É a capelinha que a gente chama de Madre Serafina, que é uma santa. Minha mãe, o nome dela é Ustane Serafina. E aí a gente fez essa capelinha e muita gente faz cerimônias aqui, batizado, renovação de votos, muita gente mesmo. Vocês podem vir aqui casar, tá? Pode casar aqui, né? Deve. O Kaique já fez filho lá, Fez e aí lá, casa aqui. agora é o jeito certo, aí faz outro filho. Fez um pacote com você. Cerveja, o bom é que eu já forneço isso tudo. E até hospedagem, a gente já coloca pra ir lá pra fazenda no sul de Minas. Fechado. Já tá tudo incluso no pacote isso aí. Maravilha. Vamos almoçar agora? Agora nós vamos almoçar. Vamos comer, pelo amor Vamos de pra Deus. experiência, foi pra isso que vocês vieram, não foi? Com certeza. Com certeza. Vambora então. Mais cerveja. Zé, foi incrível Muito obrigado. ser recebido por você aqui. Com a cervejinha, né? Ah, maravilha. Acho que até de bastidor aqui, é o terceiro episódio que a gente grava, só um foi publicado porque um a gente perdeu, lembra disso? O primeiro que a gente gravou com o Zé, a gente não postou. A gente postou o segundo. A gente perdeu um episódio com o Zé? Acho que a gente perdeu. A gente perdeu. Sério? Você lembra disso? Eu lembro, foi tão bom que a gente deixou na memória gravado. É melhor do que as pessoas verem assim. Mas assim, a gente conhece o Zé há tanto tempo, cara. O Zé sempre foi tão receptivo. A gente bebe Nem lembrava disso. A gente bebe Carrep, Marcada. sei lá, há uns 3, 4 anos que ele manda pro escritório. Não, desde quando iniciou a Carrep, vocês aproveitaram junto comigo o início. A gente me ajudaram muito também. No Código da Riqueza, o Zé é uma das pessoas entrevistadas, porque foi bem na época que ele fez o deal com a Ambev. Foi mesmo. O Zé tava junto com a gente. Zé, de verdade, que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado por abrir de novo o espaço aqui. Obrigado por ter cedido um espaço pro Kaique fazer a filha dele também. Pois é. Não, inclusive, você falou que não tá mais liberando, mas se a gente puder voltar aqui, eu trazer minha pequena aqui pra conhecer. Cara, imagina que legal. Ó, vocês depois, na hora que vocês estiverem saindo, vocês vão ver a cada aniversário do Theo, meu filho, eu planto 10 árvores. Então eu coloco 10 árvores. E por que não trazer sua pequena, plantar algumas árvores aqui com ela também? E falar, ó, minha filha, você foi feita aqui. Você não precisa explicar muito, não. Você só fala assim, foi aqui, ó. Foi aqui. Não, pô, isso daqui é incrível, cara. Minha filha vai adorar mesmo. Sim. Ela adora. Vamos marcar aí pra gente vir de novo, eu faço o meu também aí. Né? Zé, brigadão, obrigado por ter recebido a gente. Como é que faz pra encontrar vocês nas redes sociais, pra galera conhecer comprar mais da cerveja, comprar? Vocês estão vendo, eu tô esquecendo até de fazer merchan. Por eu fiquei tão devagar, né? Ultimamente eu acho que eu não tô nem ligando. Já tá tranquilo. Aqui, eu tô rico, olha só onde é que eu tô no meio do mato. Tá precisando mais bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é José Felipe C, meu Instagram. Cervejaria é Stadjever, o nome é alemão, então é um pouquinho difícil escrever, eles vão colocar o link na legenda. Com certeza. Carrep também, eles vão colocar o link na legenda. Fazenda Cervejeira, vão colocar o link na legenda. Mitra Restaurante, tudo. É porque tem muito negócio. Aí quando a gente fala assim, os outros ficam achando que a gente é rico, entendeu? E fica querendo cobrar mais caro de mim, gente. Mas eu sou um cara aqui da roça, que tô aqui tranquilinho. Vou continuar pedindo desconto em tudo que eu for fazer, entendeu? Viu, cara? Eles ficam aí, eles são tudo assim, sou da roça e tal. Aí você vai vendo, são os caras com mais dinheiro. Devagarzinho. E lembrando aqui, gente, que todos esses aparatos que tá conectado ali em 2 EcoFlows, na verdade uma só, né? E ela segurou todas as luzes desse podcast. Tem cupom da EcoFlow? Tem. Vou deixar aqui embaixo o cupom, não lembro quantos % que é, não lembro o nome do cupom, mas tá aqui no banner em L ou na descrição embaixo. Fechou? Primocast Agro, continue acompanhando aí, assista os episódios anteriores, tá bom? Grande abraço. Tchau.